Oi, meninos, tudo bem? Desejo que todos estejam bem. Carmozinho da Santos falando. Bom, como o título está dizendo, esse vídeo é em resposta ao alarme 63, ok? Esse vídeo eu vou fazer um pouco diferente. Eu vou primeiro fazer ele teórico, tá? Eu vou abrir o manual primeiramente e depois eu vou mostrar os componentes na máquina, ok? Bom, então tá aí, né, meninos? Aqui, ó, o catálogo técnico do produto, né, conforme o fabricante. Eu procuro sempre abrir primeiro o manual, porque pra mim, tá, esse é o meu ponto de vista, tá, a respeito dos demais, mas pra mim o mais importante é a gente primeiro abrir o manual, tá. Então aqui no caso, o manual desse fabricante, ele dá pra gente aqui uma tabela com códigos de alarme, com os possíveis erros, né, as possíveis causas. Então aqui, o que o colega passou pra gente foi o alarme 63, tá. E no caso aqui, essa tabela de alarme, o fabricante ele apresenta pra gente da seguinte maneira. Ele dá aqui na primeira coluna o código do alarme, depois ele fala a descrição do alarme, tá? Ele fala por que este alarme foi gerado, a ação realizada pelo controle do equipamento, qual o tipo de reset que o controle faz, né? E qual a causa provável desse alarme. Então já dá até aqui um possível diagnóstico, ok? Então vamos lá, o colega falou pra gente que o alarme é o 63. Então se a gente chegar aqui, ó, no 63, ok? Primeira coluna é o que? O código do alarme. Então, alarme 63, alarme identificado. Segunda coluna vai falar pra gente a descrição desse alarme. E aqui é muito importante, olha só. A descrição desse alarme é a diferença máxima de pressão do óleo do compressor A2. Então por aqui a gente já sabe que o nosso problema é pontual, é no compressor A2, ok? Bom, a próxima coluna fala pra gente o que? O porquê que esse alarme foi gerado. Então esse alarme foi gerado porque a pressão de descarga menos a pressão do óleo apresentou uma diferença, o símbolo aqui de maior, uma diferença maior de 340 kPa por mais de 6 segundos. Então essa diferença de pressão aqui, ó, lida por esses dois sensores, ela apresentou uma diferença superior a 340 kPa por mais de 6 segundos, ok? Por esse motivo o alarme foi gerado. Qual que é a ação realizada pelo controle? É o que a próxima coluna fala pra gente. A ação realizada pelo controle é o desligamento do compressor A2, ok? O tipo de reset desse alarme é um reset manual, ou seja, o operador ele precisa necessariamente ir até a máquina e verificar o alarme e resetar manualmente no sinótico, tá? E aí, ó, qual que é a causa provável desse alarme? A causa provável é o quê? Filtro de óleo obstruído, válvula shutoff e solenoide de óleo bloqueadas ou válvula de óleo manual fechada. Essas são as possíveis causas. Então aqui já dá pra gente uma dica mais ou menos de onde pode ser que esteja a avaria aí que está causando o alarme 63. O alarme de diferença máxima de pressão do óleo do compressor A2, ok? Então isso que a gente coletou aqui no manual. Então aqui, ó, meninos, de frente pro chiller, tá? Vamos identificar o compressor A2 primeiramente, tá? Então aqui, ó, esse chiller ele tem dois circuitos. Aqui é o circuito A, compressor A1, compressor A2, e o segundo circuito, circuito B, compressor B1, compressor B2, tá? Então é um chiller de dois módulos, dois circuitos totalmente separados, e cada circuito tem dois compressores, ok? Agora vamos dar a volta, vamos lá atrás pra gente ver os componentes. Então aqui, ó, dei a volta aqui por trás. Eita, eu não caí. Então aqui por trás dá pra gente ver direitinho os compressores do circuito A, né? Esse camarada é o A1 e aquele camarada lá é esse aqui é o A2 e aquele lá é o A1, certo? Então como a gente viu lá no manual, ele fala pra gente a diferença maior que 340 kPa por 6 segundos. Do transdutor, do sensor de pressão de óleo, que no caso é esse transdutor aqui, ó, tá vendo? Ele tá depois da solenoide. Do sensor de pressão do óleo em relação ao sensor de pressão de descarga. E no caso dessa máquina, ó,
sensor de pressão de descarga é esse camarada que tá aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Em cima do tanque separador de óleo. Por que em cima do tanque separador de óleo? Porque a pressão do tanque é a mesma pressão da linha de descarga, né? Da linha de descarga, ok? Então, ó, se você observar aqui, ó, em cima do separador, deixa eu dar uma afastada. Tem essa linha, tem a linha do meio e tem aquela da ponta. Então essa aqui é a descarga de lá pra cá, né? Que lá é o compressor A1. Então aqui é a linha de descarga, aquela lá, a linha de descarga do compressor A1. Aqui é a linha de descarga do compressor A2. E aqui, ó, é a saída do separador. Tá vendo? Acompanha lá, ó. Tá vendo lá onde ela vai e sobe lá, ó? A saída do separador, entrada do vaso condensador, ok? Então ela fala pra gente que o alarme acontece devido à diferença maior desse camarada aqui, ó, certo? Em relação a esse camarada, sensor de pressão de óleo. Então vamos avaliar a situação. A gente tem aqui a linha de lubrificação, ok? A linha de lubrificação, ó, se vocês observarem, ela sai uma só do vaso separador. Ela sai aqui, ó, tá vendo? Aqui, ó. Ela sai, passa pela bomba na pré-partida e depois da pré-partida ela segue esse fluxo aqui, a válvula de sentido de fluxo, como eu já falei anteriormente. Então ela sai uma linha só de lubrificação e ela vem aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Essa entrada aqui, ó, ela bifurca aqui, ó. Olha lá, ó. Tá vendo o desenho? Então lá vai pro compressor A1. E aqui, ó, ela vem e entra no compressor A2, ok? Então, o nosso alarme 63 é máximo diferencial de pressão no compressor A2. Quando essa linha chega aqui, ó, entra aqui na câmara do filtro de óleo interno, passa pelo filtro de óleo, passa pela solenoide. Quando a bobina está energizada, abre a solenoide e acontece o fluxo de óleo. E o transdutor aqui, ó, lê a pressão, tá? Então, meninos, é o seguinte, só para concluir o nosso raciocínio, eu fiz esse esquema aqui, tá? Aqui tá o vaso evaporador, compressor A1, compressor A2, succionando e descarregando no separador, ok? Saída do separador para o condensador, saída do óleo do separador e retorno para o compressor A1 e compressor A2, tá? Então, lá no manual fala pra gente que o alarme acontece quando o sensor que está lendo aqui, ó, a pressão do vaso separador em relação ao transdutor, né, que está lendo aqui a pressão de óleo no compressor, for maior que 340 kPa por mais de 6 segundos. Então, lá no manual, né, o possível diagnóstico que dá pra gente fala aqui, ó, filtro de óleo obstruído, válvula shut-off e solenoide de óleo bloqueadas ou válvula de óleo manual. Observa que ele fala pra gente aqui, ó, toda a linha de lubrificação. Por que a linha de lubrificação? Porque aqui, ó, por onde que o óleo retorna para o separador? O óleo está misturado com fluido refrigerante aqui, ó, na descarga do compressor. Então, ó, o óleo ele entra no compressor, ele passa pelo filtro de óleo interno, ele passa pela solenoide, lubrifica o compressor, se mistura com o fluido refrigerante, sai pela descarga e vem para o separador. Do separador, depois que separa o óleo do fluido refrigerante, ele sai por baixo do separador e retorna para o compressor, tá? Então, se a gente tiver algum problema na linha de lubrificação, a máquina vai entender o quê? Que o óleo, né? Olha só, olha que interessante. O óleo que está voltando aqui, ó, para o compressor, quando ele volta, lembra da linha que eu desenhei? Quando ele volta, ele está assim nessa sequência, ó. Ele entra no compressor, vou fazer aqui no cantinho aqui, ó. Então ele faz assim, ó. Quando ele entra no compressor, ele vem pela linha de lubrificação, aí ele passa pelo filtro, depois do filtro ele passa pela solenoide, depois da solenoide o transdutor lê a pressão, ok? Então tem toda essa perca de carga aqui, ó, do filtro, da solenoide, tá? Então a linha de lubrificação ela vem dessa forma, aqui, ó, vem do separador, passa pelo filtro interno,
passa pela solenoide e o transdutor lê a pressão. Depois que o transdutor leu a pressão, o óleo se misturou com o fluido, saiu na descarga do compressor e voltou para o separador. Então, teoricamente, ó, a máquina ela está avaliando o quê? O ciclo do óleo da descarga do compressor, ok? Da descarga do compressor até o retorno do compressor. Se essa diferença for maior que 340 kPa, a gente sabe que tem um problema na linha de lubrificação. Por isso que o manual fala para a gente verificar os filtros, que pode estar saturado, tanto interno quanto externo. A válvula Shutoff, que no caso aqui é a válvula de sentido de fluxo, ou as válvulas manuais que podem estar fechadas, tá? Aí também tem uns detalhezinhos, vamos supor, se esse transdutor estiver fazendo uma leitura incorreta, se ele estiver descalibrado, se esse transdutor também estiver descalibrado e esse compressor for o primeiro na partida, vai dar esse alarme, tá? Então assim, o manual ele dá pra gente um caminho, né? Um caminho pra gente saber o que está acontecendo, identificar o que está acontecendo. Então a gente sabe que o nosso problema está na linha de lubrificação. E aí vai ser investigado a solenoide, o filtro de óleo interno, a leitura do transdutor se não está avariada, o cabo de alimentação e comunicação do transdutor se não está avariado, a entrada da placa, enfim. E por aí vai. Aí vai do técnico avaliar a situação. Legal, gente? Então é isso aí, meninos. Desculpa o vídeo ter ficado um pouco longo. É um assunto que, na realidade, eu queria que ficasse muito mais, que eu queria falar de cabo, de resistência do cabo, de sinal de 0 a 5, enfim, mas não dá muito tempo. Mas é isso aí, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Abração, beijo, saúde, sucesso. Tamo junto. Tchau, tchau, gente. Fica com Deus.